uma pergunta que pode surgir na cabeça de vocês nesse momento, né? Ou já surgiu, ok, eu preciso de água, entendi. Não só para isso que a gente falou, mas teria uma infinidade de exemplos para utilizar aqui, principalmente dentro de qualidade de vida, tratamento de doenças, né? Mas quanto de água eu preciso no dia? E aí a gente tem algumas estimativas de cálculos. Se vocês pesquisarem na internet, rapidamente vai aparecer para vocês os 35 a 40 ml por quilo de peso. E aí é importante a gente pensar assim, essa é uma estimativa, sim, é utilizada, é um cálculo levado em consideração, mas o ciclo da vida que a gente está, a situação muitas vezes vai demandar uma quantidade maior de água, né? Então é importante observar esses sinais no corpo. Será que ao ingerir, né, uma quantidade de líquidos, digamos a média de 2 litros por dia, é o suficiente para o meu corpo? Eu consigo me manter bem nas minhas atividades? Eu consigo ter essa percepção do meu corpo, do funcionamento, do meu cérebro? Muitas vezes, se hoje você ingere pouca água pura no seu dia e você passa a aumentar essa quantidade de água dia a dia, você pode perceber nitidamente mudanças na sua qualidade de vida, no pensamento, na disposição, na própria organização interna, né? Na própria saúde. Se você tem alguma condição crônica, por exemplo, como diabetes, hipertensão, é possível perceber naquele controle de glicemia, de pressão, como essa ingestão de água já pode interferir nesse cuidado, nessa qualidade de vida, nesse cuidado com a saúde. E quando a Paty comentou antes sobre o intestino e falou sobre a absorção de nutrientes, que também depende de água no intestino, quando a gente fala isso, não é ingerir água junto com a refeição, né? É ingerir água ao longo do dia, durante todo o dia, né? Então, um pouquinho por vez, porque essa hidratação das células intestinais, ela precisa acontecer ao longo do dia para manter essa função das células, né? E esse processo, olhem só, agora a gente vai voltar lá no início da vida de novo. Ele começa dentro do útero, né, onde o feto ele ingere líquido amniótico que tem a água, que nós comentamos no começo do vídeo. Ele já vai treinando o sistema digestivo dele, as células intestinais. E quando o bebê nasce, naquele período de aleitamento materno, que a gente prima muito por ser exclusivo até os 6 meses de idade da criança, dos maiores motivos também pelos quais ele mama tantas vezes é para beber a água que está no leite materno, porque tem uma concentração muito grande de água no leite materno. E o bebê, ele vai sentir sede e ele vai querer mamar, porque é ali que ele vai obter essa água. Não é indicado oferecer água pura para crianças menores de 6 meses, principalmente pelo risco de contaminação e o fato de que o sistema imunológico delas não daria conta disso, né, ou teria muitos problemas. E também pelo fato de que essa água está concentrada no leite materno. Então é mais um momento da vida, por exemplo, da mulher, que aumentar a ingestão de água além do normal é fundamental para que ela possa ofertar essa água também para o bebê e ela possa se manter hidratada, possa se manter nutrida nessa fase. E desde lá, quando ele vai ingerindo essa água através do leite materno, essa água ela já vai trabalhando em todas as células dele para ir dando suporte para o crescimento, inclusive na hidratação das células do intestino e também no desenvolvimento das células neuronais, sistema nervoso central, periférico, para o desenvolvimento do bebê. Então, se tem aqui alguma lactante, né, alguma nutriz, alguma mãe que amamenta, assistindo, nos acompanhando aqui no vídeo, é importante ter em mente que toda vez que o seu bebê pedir para mamar, não só nesse período do aleitamento materno exclusivo, mas depois também,
é porque ele também pode estar com sede e precisa fazer essa ingestão de água. E isso é instintivo na gente desde que a gente nasce, e depois, ao longo da vida adulta, às vezes a gente vai esquecendo disso, porque a água, ela não tem um sabor específico, né? Não é doce, não é salgada, ela não é azeda, ela não tem uma textura, ela não derrete na boca, né? Tem várias situações que podem não chamar a atenção, mas é uma questão de consciência e de manutenção desse hábito no dia a dia. E aí a gente volta para o nosso tema de origem desse canal, né? Que é o autoconhecimento, que é prestar atenção em si. Por quê? Porque o corpo dá sinais o tempo todo. E aí a Sheila já mencionou, às vezes eu tô com sede e eu como, né? Porque eu não consigo identificar no meu corpo esses sinais de maneira adequada, porque eu tô desconectada, porque eu não tô em casa, né? Eu tô longe, eu tô fora de mim. Eu não tô prestando atenção em mim mesmo. Porque a gente vive imerso em pensamentos, no turbilhão da vida, e esquece de ouvir, de conversar com a gente mesmo, né? O corpo dá sinais o tempo todo, seja na sede em si, e geralmente quando eu tenho uma sede excessiva é porque o nível de desidratação já está um pouquinho acentuado, então é porque eu já deveria ter tomado água bem antes, né? A gente nem precisaria sentir aquela baita sede para tomar água, a gente deveria ingerir água aos poucos ao longo do dia todo, como a Sheila falou, mas pior do que isso é quando eu sinto sede, meu corpo já está desidratado, eu acabo comendo ou tomando um iogurte ou tomando um suco, né? E aí, mais uma vez, eu deixo de dar o combustível que o corpo precisa, né? E isso é entender o que o corpo precisa para funcionar e ajudar ele a funcionar da maneira adequada para poder viver bem. Fora a sede, o corpo dá vários outros sinais de que está faltando água. A gente já mencionou 2. A constipação, né? Intestino que não funciona. Claro, a gente está falando de forma geral. Pode existir casos, alguém que esteja assistindo talvez, eu tomo mais de 2 litros por dia de água e o meu intestino não funciona. Podem ter vários outros fatores acontecendo no seu caso, mas a imensa maioria das pessoas tem problemas intestinais, principalmente relacionados à constipação, por não beberem água na quantidade adequada. Isso é um sinal. Um outro é a dor de cabeça. Muitas pessoas têm melhora significativa na dor de cabeça constante, diária, frequente, ingerindo água na quantidade adequada. Por quê? Porque se falta água, o meu intestino tem a função de absorver tanto os nutrientes como a água e mandar para as células, né? Mandar para o restante do corpo. Quando eu não bebo água na quantidade adequada, o meu intestino vai sugar tudo que ele pode do bolo fecal, de todos os alimentos. É por isso que vai ressecando, e daí a minha mãe dizia que a gente está ressequida, né? As pessoas mais velhas tinham esse costume de dizer. É por isso que vai trancando o trânsito intestinal, porque o bolo fecal não consegue andar lá dentro daquele tubo porque está muito seco. Por quê? Porque o intestino está alucinadamente sugando toda a água que ele pode daquele bolo fecal. Por quê? Porque eu não bebo água em quantidade adequada. Ele tem que tirar de onde tem. Só que essa água que tem ali, que vem sim dos alimentos, como a Sheila falou, está presente em outros itens, não é a quantidade necessária que o corpo precisa e às vezes é associada a muitos outros fatores, né? E aí eu vou sugando, o intestino vai sugando aquela água que está ali no bolo fecal o máximo que ele consegue, mas junto com aquilo muitas vezes vai sugando toxinas, né? Que são produto, que são resultado desse processo digestivo, toxinas que deveriam ser eliminadas nas fezes com a ajuda da água, mas que acabam sendo absorvidas e que vão circulando na nossa corrente sanguínea, afetando diversos tecidos, diversos órgãos, diversos metabolismos e afetando também o nosso cérebro, causando muitas vezes um dos sintomas da dor de cabeça, além de todos os outros. Dor nas articulações. Pode ser uma doença específica que exige um diagnóstico médico, eu posso ter artrite, posso ter artrose, várias outras coisas que me causam dor nas articulações, posso. Mas as nossas articulações, além de muitas outras coisas, precisam de água para funcionarem,
Vamos pensar assim, se secar uma dobradiça, se ela enferrujar, a gente coloca óleo, claro, né? Também faz parte dos componentes da estrutura do nosso corpo, mas a estrutura das articulações também tem água. E ali é muito importante que elas estejam lubrificadas, hidratadas para funcionarem. Muitas vezes as pessoas sofrem com cãibra porque não bebem água. O nosso a nossa musculatura, além de ter muita água, ter ali como componente das células musculares, elas também estão em contato direto com o nosso sistema nervoso. Os movimentos musculares acontecem graças às placas motoras presentes ali, grupos de neurônios presentes na nossa musculatura que recebem informação do cérebro para contrair ou relaxar, e isso garante todo o nosso movimento. Um excesso de tensão muitas vezes pode afetar essa comunicação nervosa para a contração muscular, e a falta de água também pode afetar essa comunicação, causando um curto-circuito, digamos assim, que né, é uma forma mais simples de explicar o que é a cãibra. E aí gera essa tensão desordenada, que muitas vezes causa dor, que causa incômodo, que afeta muita gente. Por quê? Porque está desidratado, tanto a célula muscular como as células nervosas, né? Então, vejam bem quantos sintomas o corpo pode apresentar, além de muitos outros, né? Pode apresentar para nos dar um sinal de que está faltando alguma coisa. Nem sempre, a gente vai repetir isso sempre aqui, não é acaso do destino, não é porque eu fui escolhida para ter tal problema de saúde, né? Muitas vezes é nossa responsabilidade garantir a manutenção adequada dessa estrutura para que ela funcione adequadamente. Se ela precisa de água em tal quantidade e eu não dou, o funcionamento fica prejudicado. Como que esse funcionamento prejudicado se apresenta? Na forma de sintomas que viram doenças, muitas vezes, né? Das mais diversas. Então, estar presente dentro de si mesmo, prestar atenção no seu corpo, se conhecer, garante que você possa agir de maneira adequada consigo mesmo. E bebendo a quantidade de água adequada todos os dias, aos pouquinhos você vai ver uma melhora enorme em vários sintomas que você pode estar apresentando, uma melhora enorme no seu intestino, que vai influenciar em quase tudo na sua vida, principalmente na sua mente. A Sheila já mencionou isso, né? A capacidade de pensamento, de tomada de decisão, porque para mim a água remete muito à clareza, à fluidez, né? Se a gente se conectar com o que as coisas representam para nós, ou o que a vida representa para nós, para mim a água remete à fluidez, à clareza. E um corpo fluido em todos os sentidos, uma mente fluida em todos os sentidos, é um corpo e uma mente hidratados, né, que recebem a quantidade de água adequada. É uma mente mais limpa, é uma mente mais clara, é uma mente que consegue abrir os olhos e enxergar a vida da maneira que ela é. Exato. E até se a gente for pensar, quando alguém está nervoso, acontece uma situação, a primeira coisa que a gente oferece é um copo de água, né? Para a pessoa se acalmar. Então, também está relacionada com isso, o fato de beber água. Não só a atividade bioquímica, biológica que ela tem, mas esse fluir da vida. E quando a gente para tomar água, a gente consegue, por alguns segundos, ficar mais consciente. É importante, se a gente conseguir ainda dentro dessa consciência sentir essa água entrando, como se ela fosse ajudando a fluir aquele pensamento, aquele momento, aquela situação que a gente precisa tomar uma decisão ou que a gente precisa deixar de lado muitas vezes e não consegue, né? Então, além de toda a parte bioquímica, biológica, fisiológica, a água também está relacionada, né, com um fluir de emoções. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não bebeu água, a gente te convida a beber água, não só agora, mas em diversos momentos do seu dia, e a sempre lembrar que toda vez que você está bebendo água, você está hidratando suas células, o seu corpo,
ajudando ele a funcionar melhor, trazendo qualidade de vida, trazendo fluir para os pensamentos e contribuindo com a sua saúde física e mental também. Então, vamos lá tomar um copo de água e enquanto isso, se vocês quiserem, sintam-se à vontade para deixar comentários, compartilhar dúvidas, perguntas, né? O que vocês quiserem trazer, nós estamos aqui para fazer essa partilha também. Lembrete bem importante, é água pura, né? Água com gás também vale, tá? Ela não tem prejuízos à saúde. Se você tem dificuldade, às vezes quer começar a tomar mais água, pode começar pela água com gás. Até na troca, por exemplo, eu quero reduzir a quantidade de refrigerante, coisa assim. Para muitas pessoas, a água com gás tem uma palatabilidade mais agradável. Ela vai hidratar seu corpo, sim. Para muitas pessoas pode dar algum desconforto gastrointestinal pelo próprio gás, né? Distensão abdominal, não é para todo mundo, mas ela também vai te hidratar. Mas de qualquer maneira tem que ser água. E se eu posso deixar uma dicasinha, começa o teu dia com água, né? Primeira coisa, eu falo para todos os pacientes que chegam no consultório, a gente ouve isso das profs na faculdade, acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é toma um copo de água. Um copo de água. Antes do café, antes de qualquer coisa. Se precisar, já deixa ele no criado mudo do lado da cama. Ou levanta, acorda, vai lá, faz a sua higiene, bebe um copo de água. É a melhor maneira de começar o seu dia, de despertar o seu corpo e de começar fluindo, né? E aí você já tomou uma pequena quantidade que já ajuda no total do dia, logo de cara, logo de início. E aí, ao longo do dia, você continua ingerindo aos poucos aí a quantidade de água adequada. Eu não gosto de tomar muita água porque eu vou muito ao banheiro. Que bom! Precisa! Seus rins precisam filtrar tudo que passa aqui dentro. Precisa limpar, precisa ir ao banheiro. Não ache ruim. Se houver qualquer outro problema relacionado às idas ao banheiro, fazer xixi, sim, você precisa procurar um profissional para te orientar. Porém, ir ao banheiro não é um problema. Atrapalha o dia a dia, atrapalha, mas isso faz parte da nossa cultura. Eu tenho que deixar de trabalhar, atrapalha o meu trabalho. Muito pelo contrário, às vezes quem trabalha muito tempo sentado, tem que me levantar muitas vezes para ir ao banheiro. Que bom, porque além de hidratar, além de urinar, você também se movimenta um pouquinho. Então só tem benefícios se a gente for pensar, né? E como a Sheila falou, quantidade. Existe a recomendação de 35 a 40 ml por quilo de peso, então você pode fazer o que você tem atualmente, o que seria mais ou menos 35 ml de água por quilo de peso, seria uma quantidade ideal, às vezes pode até assustar, né, a quantidade que dá nessa conta, mas se de forma geral você conseguir tomar pelo menos os 2 litros conhecidos, né, como o ideal para as pessoas, você já vai ver uma diferença na sua saúde, então vale a pena investir, porque é vida acontecendo e é sua responsabilidade. Presta atenção no seu corpo, conversa com ele, observa as mudanças que acontecem a partir do momento que você começa a beber mais água e, como a Sheila falou, compartilha com a gente o que você tem de dúvida ou de interesse, de curiosidade, de compartilhamento, de relato que você queira fazer. E se quiser depois compartilhar também se isso impactou na sua vida de alguma maneira e as diferenças que isso vem fazendo. Pra gente isso é bem legal. A gente tá aqui para trocar, para partilhar e para crescer juntos. Isso aí. Muito obrigada por estarmos juntos em mais um vídeo, em mais um momento. Esperamos por vocês nos próximos vídeos e se quiserem retornar, assistir de novo ou conhecer os vídeos que nós já trouxemos até aqui, nós organizamos eles numa sequência, mas eles são independentes. Vocês podem assistir eles conforme o interesse de vocês no assunto de cada vídeo. E nós ficamos aqui também para fazer essa partilha de diversas formas em diversos momentos. Muito obrigada e até o próximo! Até!